Atos capítulo 2, de 1 a 4, vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui acontece o cumprimento da promessa. Jesus, que retorna ao céu, quando chega no céu, envia o Espírito Santo nesse exato momento e diz: os padres da igreja, quando eu digo os padres da igreja, eu digo os estudiosos, os antigos padres da igreja, eles dizem que aqui começa verdadeiramente a igreja de Cristo, no momento do Pentecostes. Ora, irmãos, naquele dia estavam reunidos todos os discípulos e Nossa Senhora estava com eles. Nossa Senhora, a única que tinha recebido verdadeiramente o Espírito Santo, porque veja lá, quando o anjo Gabriel veio, disse o que para ela? A sombra do Altíssimo te envolverá. Ou seja, o Espírito Santo desceu plenamente sobre. Olha, por mais que a gente corra atrás do Espírito, a gente nunca vai ter aquela experiência que Nossa Senhora teve, foi diferente. O Espírito veio pleno, ao ponto de deixar no ventre dela o Salvador do mundo. É por isso que ela é esposa do Espírito Santo. Mas naquele dia eles estavam reunidos. E aí o que foi que aconteceu? Aqueles homens fracos que ouviram Jesus falar, pregar, ensinar, mas que estavam fracos porque o mestre não estava mais com eles, o Senhor não caminhava mais com eles. E aí veio aquele Espírito Santo com toda a força sobre eles, e aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, tanto que aconteceram coisas sobrenaturais. Eles começaram a falar em línguas diferentes, eles viram os dons acontecerem naquele dia, e a partir dali, meus irmãos, pessoas começaram a se converter a partir da pregação daqueles homens. A partir daquele momento, não era mais Jesus, né? A partir daquele, não era mais Jesus falando com os homens. A partir daquele momento, era o Espírito Santo agindo nos homens, os homens pregando e as pessoas se convertendo. Milhares de pessoas se convertiam a partir da pregação dos apóstolos. E essa pregação dos apóstolos é que fez nós temos hoje essa igreja que nós temos, católica, apostólica, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Irmãos, quando o Espírito Santo se manifesta, quando o Espírito Santo vem sobre o homem e sobre a mulher, ele vem com tudo que ele tem. Ele vem com seus dons, sabe os dons que a gente vê lá no momento da confirmação? Como exemplo, ele vem com o dom ele vem com o dom da ciência, né? Às vezes a gente vê lá na Crisma o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Né? O dom da ciência, e a gente vai aprender a viver esses dons quando a gente tem essa relação com o Espírito Santo. O que é o dom da ciência? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você está ali com uma pessoa, e aquela pessoa é um dom de revelação, o dom da ciência. Às vezes você está ali com aquela pessoa, eu vou trazer um caso objetivo mesmo. Uma vez, a gente tinha uma irmã, uma amiga nossa, uma pessoa maravilhosa, católica, mas ela tinha algumas dificuldades de relação com a mãe dela muito grande. Era terrível. Era uma briga, uma coisa assim que a gente ficava espantado quando a gente ia assim na casa dela. E a gente não entendia e dizia assim: olha, mas você é cristã, você não pode estar com essa relação com sua mãe, essa briga.
E ela dizia assim: eu não sei porque eu sinto isso da minha mãe, mas tem hora que dá vontade de brigar com minha mãe. E aí um dia nós fomos rezar por ela. E quando nós estávamos rezando por ela, isso não foi aqui, foi lá em Salvador. Quando nós estávamos rezando por ela, nos veio uma visualização assim. E nessa visualização, que também é uma ação do Espírito Santo, a visualização, nessa visualização a gente via um bebezinho trancado dentro do quarto, escuro e chorando muito. E aí, na oração, alguém disse assim: olha, eu estou visualizando uma criança trancada no quarto escuro e chorando. E naquele momento que a pessoa disse aquilo, a irmã começou a chorar. Chorar muito. E depois nós perguntamos para ela: por que você chorou? Ela disse: porque minha mãe me contou que teve uma época na minha infância que ela fechou a porta de um quarto escuro, não lembrou que eu estava lá dentro e eu fiquei presa no quarto. E aquilo ali causou dentro de mim um trauma profundo contra a minha mãe. E daquele momento que Deus revelou aquela palavra de ciência, aquela menina ficou curada e nunca mais teve problema com a mãe. Amém? Amém. Então isso é um dom do Espírito Santo. Assim também como tem o dom da sabedoria. Quantas vezes na minha vida eu estava assim numa situação que eu não sabia, irmãos, não sabia como resolver. Não sabia. Principalmente no serviço público, né? Eu trabalhei na gestão 12 anos no serviço público e às vezes o povo quer que você seja como eles são. Mas como a gente é de Deus, o nosso testemunho precisa ser lá e cá. Se a gente testemunhar só aqui dentro, não vale de nada. E quantas vezes, em meio a situações assim, que eu não sabia o que fazer, eu fechava os olhos e dizia: Espírito Santo, me dê sabedoria, porque eu não sei o que fazer. E logo que eu abri os olhos, era como se viesse tudo o que eu tinha que fazer direitinho, da forma correta, sem fazer nada errado, sem me complicar. Essa é a sabedoria do Espírito. É a sabedoria que não está em nós, mas quando nós pedimos, ela vem sobre cada um de nós. Irmãos, eu dei só 2 exemplos, mas são vastos. É grande a ação que o Espírito Santo pode fazer, irmãos. E tem uma que acontece muito, normalmente, quando nós estamos rezando, estamos cheios do Espírito Santo, que é o dom em línguas. E vocês viram aqui que vai dizer que eles falaram em línguas. Ora, o dom de línguas não é o maior dos dons. Não é que todo mundo tem que sair rezando em línguas, mas quem sai vai provar coisas que muitos outros não conseguem provar. Quem não reza em línguas não é menor do que quem reza em línguas. Vou logo dizendo a vocês: está todo mundo no mesmo patamar. Mas quem reza prova coisas maravilhosas. Quem reza no Espírito Santo, que é um dom, a oração do Espírito Santo, é um dom de oração. A oração em línguas é um dom de oração. Ninguém fica em êxtase, ninguém sai do normal, ninguém perde a consciência, nada. É só um dom de oração. Só um dom, uma inspiração. É o Espírito Santo que vai rezando, falando, conduzindo. E ali a gente não precisa entender, porque Romanos, eu não vou ler agora, viu? Vou ler, porque como diz a Natacob mostra o pau. É Romanos capítulo 8, 26 a 27. Cadê Romanos aqui, meu Deus? Aqui. Romanos 8, 26 a 27. Diz assim, outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir. A gente não sabe o que pedir. Às vezes a gente faz uma oração vocal: oh meu Deus, me dê isso, e Deus dizendo: mas não é isso que eu quero te dar. Não é isso, filho.
filho, você está precisando de outra coisa. Né? Lembra quando o povo levava os homens, o povo para ser curado por Jesus? A gente fica impressionado com a hora, né? O povo fica levando. As pessoas levavam os homens para ser curados por Jesus. Aí dizia: Jesus, cura essa pessoa aqui. Jesus dizia: peraí. O seu pecado, eu vou perdoar o seu pecado. Ou seja, Jesus depois até curava, mas primeiro Jesus dizia: peraí, não é a cura, não é porque você é aleijado que é o problema, não. Não é porque você é cego que é o problema, é o que está por trás disso aí. Ou seja, às vezes a gente pede uma coisa a Deus, mas na verdade Ele quer outra coisa para a nossa vida. É por isso que Romanos vai dizer que nós não sabemos o que pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede por nós. Então, quando a pessoa reza no Espírito Santo, que é um dom do Espírito, você não precisa saber o que você está rezando. Ali é uma inspiração que o Espírito Santo vai dando, mas Deus sabe o que o Espírito Santo está dizendo, e aquilo que Ele está dizendo é o melhor para a sua vida.